Campeão brasileiro do ano de 2025. Direção entrega documento orçamentário para os conselheiros de um time que foi campeão no ano de 2025. Teve jogador com seu vínculo ampliado e valorizado, pois ajudou o Internacional a conquistar o título do brasileiro do ano de 2025. Estamos já pensando no ano de 2026. Tem jogador sendo sondado e Abel pode ser anunciado nas próximas horas. Fique comigo que eu vou te contar todos os detalhes logo depois da vinheta. Fala, gurizada, tudo certo? Vamos falar de Internacional por aqui? Mas antes não esquece, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o like. Isso faz com que o YouTube entenda que o meu conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas. Beleza? Combinado? Vamos lá então, vamos falar do nosso Colorado, vamos falar do Internacional. E o Internacional já começa a planejar o seu ano de 2026. O Internacional já começa a trabalhar o ano de 2026 e ontem entregou um documento aos conselheiros que vão se reunir na segunda-feira para avaliar se aprova ou não aprova esse orçamento para o ano de 2026. E algumas coisas chamaram a atenção, algumas coisas foram gritantes, como, por exemplo, o Internacional pretende arrecadar no ano de 2026 516 milhões de reais. Sendo que, se tudo der certo, tudo deu certo, ele conseguiu arrecadar os 516 milhões, o Internacional terá de superávit ali 530 mil. Ou seja, o Barcelos, que promete que se elegeu por 2 vezes presidente do Internacional, se elegeu e se reelegeu, prometendo diminuir a dívida do clube, e a gente sabe que ele dobrou a dívida do clube, vai continuar fazendo das suas. Por quê? 530 mil em uma dívida de quase 1 bilhão, que esse final de ano provavelmente chegue a 1 bilhão, não é nada, não faz nem cócegas, né? Mas é esse o plano da direção. Mas algumas coisas ainda ficaram mais gritantes, como, por exemplo, estar planejado ganhar receitas da Comebol, das competições da Comebol. Isso beira ao ridículo, isso beira a um escândalo. O Internacional brigou para não cair no Campeonato Brasileiro. O Internacional não se classificou nem para a Sul-Americana. Como que o Internacional vai ter receita da Comebol? Não tem lógica. Eles colocaram no documento 23 milhões de receitas da Comebol, entre direito de televisão, entre bilheteria, mas não existe. O Internacional não vai jogar competições da Comebol. O Inter não foi campeão brasileiro, o Inter não jogou o Campeonato Brasileiro para merecer estar em uma competição da Comebol. O Internacional não tem esse valor da Comebol. É incrível como a direção está perdida. E isso beira a um escândalo. O Internacional lançou nos seus documentos orçamentários para o ano de 2026 competições que ele não vai participar. E assim, 23 milhões, vamos combinar que isso é para um time que está na Libertadores. Eu não sei se um time que está na Sul-Americana chega a esses valores, tá? Então o Internacional beirou a um escândalo quando lança nos seus documentos orçamentários uma competição de que não vai participar. Mas não é só isso, o Internacional pretende usar desses 500 e tantos milhões, 516 milhões, mais ou menos uns 79% no futebol. E o resto das contas, e a luz, e a água, e o gramado, e manutenção do gramado, e manutenção do CT, e manutenções que precisam, e contas básicas. Como que o Internacional vai pagar? Não tem lógica. O Internacional colocou também no seu documento orçamentário para o ano de 2026 108 milhões aproximadamente de patrocínios, sendo que a sua patrocinadora Master está falindo.
está falindo. Como que o Internacional está prevendo colocar 108 milhões aproximadamente em patrocínios, se a patrocinadora Master do Internacional não pagou nem novembro, nem dezembro, e está falindo. Mas, gente, é o Internacional de Barcelos caminhando sem rumo para o ano de 2026. Mas não fica por aí. Alan Patrick teve o seu vínculo ampliado até o final do ano de 2027. E também teve uma valorização salarial. Contrato esse que todo mundo já sabia que tinha sido assinado lá naquela parada para a Copa do Mundo FIFA. Todo mundo comentou, mas foi escondido, foi guardado às 7 chaves, porque o seu Alan Patrick não estava jogando nada. Vamos combinar, o Alan Patrick no segundo semestre não jogou nada. Mas claro, já tinha um contrato assinado, estava com a vida resolvida, porque vai para 1.800.000 reais. O Alan Patrick vai passar a ganhar 1.800.000 reais. O mesmo salário do Borré, que é outro que não entregou nada no ano de 2025. Eu fico com a impressão de que o Internacional foi campeão brasileiro. Eu acho que a direção não entende que o Internacional não ganhou nada, que o Internacional disputou até a última rodada para não cair. O Internacional não deveria ter valorizado o Alan Patrick, não deveria ter dado esse aumento para o Alan Patrick, mas é claro, era um contrato que já foi feito lá na metade do ano, lá na parada da FIFA, então foi automático, né? O Alan Patrick, a gente não esqueceu, nós torcedores não esquecemos de que o Alan Patrick não jogou nada no segundo semestre e que o Alan Patrick não merecia ter ganhado esse aumento. A gente falava isso antes do último jogo e eu continuo com a mesma opinião. O Alan Patrick não merecia. E eu até sou mais definitivo. Eu agradeço a permanência do Internacional no último jogo, a entrega de todos os jogadores para que o Internacional não caísse, principalmente o Abelão, mas tem alguns jogadores que o Inter precisa encerrar os ciclos. E um deles, para mim, é sim o Alan Patrick. O Alan Patrick não vale mais o custo-benefício que ele está entregando. Então, fica aí mais uma da direção, mais uma das tantas que a direção aprontou no ano de 2025, que foi ter valorizado o Alan Patrick como se o Alan Patrick tivesse ganhado um título. E o Alan Patrick não ganhou o brasileiro. O Alan Patrick brigou para não cair no Campeonato Brasileiro. Mas, enfim, o Alan Patrick está com seu contrato renovado até final de 2027 e passa a ter uma valorização salarial de um jogador que foi campeão brasileiro. Mas o Internacional também já está pensando na parte do elenco. O Internacional já está liberando alguns jogadores que estão encerrando o contrato, o Internacional também já está sondando o mercado, e um dos jogadores que o Internacional sondou foi o centroavante Pedro Raul, centroavante do Corinthians, que estava emprestado ao Ceará, que foi rebaixado. Pedro Raul foi um destaque lá na equipe do Ceará e o Internacional sondou esse jogador, já percebeu os valores que precisa para poder contar com o Pedro Raul. O Pedro Raul que estava emprestado ao Ceará com o Corinthians pagando uma parte do seu salário ou a metade do seu salário, cerca de 350 mil reais. E o Internacional já falou, opa, se for isso eu quero. Se o Corinthians permitir que o Internacional pague só os 350 mil que o Ceará estava pagando, o Inter já gritou, já sinalizou, eu quero. Mas o Corinthians está pensando em vender, está tentando encontrar um time que pague uma porcentagem maior do salário do Pedro Raul, mas fica aí, o Internacional já disse, se for por esse valor, independentemente de ter ou não ter uma comissão técnica, um departamento de futebol, eu quero. Falando em departamento de futebol, falando em comissão técnica, Abel Braga pode sim ser anunciado nas próximas horas. Amanhã o presidente vai dar uma entrevista coletiva e a ideia é que já esteja definida essa situação do Abel Braga. Mas as informações dão conta de que o Abel Braga ficou um pouco desconfortável com essa situação
da saída do D'Alessandro e do Mazuco. Ele queria contar com esses dois profissionais e pode estar aí dando uma travada na negociação com o Abel Braga. A ideia da direção já é anunciar o Abel Braga logo nas próximas horas, para que amanhã o presidente Barcelos apresente o Abel como o novo diretor técnico, o homem que vai flutuar por todos os cantos do Beira-Rio, do CT Parque Gigante. Ele será o homem do futebol, ele será o responsável por tudo e terá uma carta branca. Por outro lado, o Abel Braga tem esse receio de não poder contar com o D'Alessandro e com o Mazuco, e ele quer montar uma estrutura de pessoas confiáveis do seu convívio, do seu ciclo. Vamos torcer para que o Abel Braga, mesmo sem o D'Alessandro, venha fazer parte do Internacional no ano de 2026, para quem sabe, a direção não estragar tudo. Beleza, gurizada? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.